Olá, galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac, sou o Isaac. É... Isaac Podcast. Hoje vai ser o meu primeiro vídeo, espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar de 10 coisas que lembramos dos anos 80 e 90 que quase não existe mais hoje. É certo que com o passar do tempo, algumas coisas que fizeram bastante sucesso em décadas passaram tenham desaparecido aos poucos. Muitos até deixaram de existir. O que fica em nosso coração é apenas a sensação de nostalgia por uma época que não volta mais. Pensando nisso, nessa lista você vai relembrar 10 coisas que marcaram nas décadas de 1980 e 1990, mas que foram perdendo a popularidade aos tempos. Em 10º lugar, lista telefônica. Há algumas décadas atrás, quando os smartphones ainda não eram uma realidade, o jeito mais fácil de encontrar alguém para pedir uma informação ou apenas jogar conversas fora era por meio de uma lista telefônica. Geralmente a lista estava em livros gigantes que mostravam endereços e outras informações importantes de contato para você achar ou aquilo que estava precisando no momento. Para quem cresceu na década de 1980 e 1990, a tal lista telefônica era algo extremamente corriqueiro, afinal era quase obrigatório ter uma em casa, se você quisesse poupar o seu tempo e facilitar a comunicação através do telefone. Em nono lugar, orelhão. Apesar de ainda serem encontrados por aí, os orelhões também estão praticamente extintos hoje em dia. Mesmo que você não tenha presenciado o ano de popularidade dos telefones públicos gigantes, certamente já viu algum personagem em filme ou séries antigas recorrendo a um deles para conseguir fazer uma ligação urgente. Com o passar dos anos, o orelhão acabou se tornando obsoleto por causa da chegada dos smartphones e dispositivos tecnológicos, e a gente só lembra que ele existiu quando esbarramos sem querer em um deles na rua. Em 8º lugar, Discman. Lançado na década de 1980, o Discman foi uma verdadeira revolução na maneira como as pessoas se relacionavam com as reproduções de mídia. O primeiro aparelho foi criado pela Sony, e assim que entrou no mercado consumidor, tornou-se o dispositivo do momento entre os jovens da época, que o usavam para escutar músicas em qualquer lugar, graças à portabilidade do dispositivo. O Discman foi um dos jeitos mais populares de ouvir CD nas décadas passadas, mas acabou sendo substituído por outro formato mais moderno até chegar em nossos celulares, onde podemos acessar plataformas como Spotify e Apple Music num piscar de olhos. Contudo, apesar de ter sido esquecido, ainda existem pessoas por aí que usam Discman para relembrar tempos que não voltam mais. Em 7º lugar, pasta de CDs. Já que falamos sobre Discman, nada melhor do que lembrar das famigeradas pastas de CDs. Se você era criança na década de 1980 e 90, então tem uma pasta recheada de CDs dos mais variados tipos de gêneros. Era praticamente obrigatório. O objeto era ótimo para organizar
coleção de CDs dos seus artistas favoritos ou até mesmo de filmes que por algum motivo você tinha perdido a caixinha. E claro que eles não deixarão de existir totalmente hoje em dia, mas não são tão popularizados quanto foram no passado. Em sexto lugar, locadores de vídeo. Com a popularidade do streamer hoje em dia, fica difícil imaginar quem, se quisermos assistir um filme em casa, precisávamos comprá-los fisicamente ou alugá-los na famosa locadora de vídeos. Esse tipo de estabelecimento foi uma verdadeira febre entre os anos 80 e 90, pois era o melhor lugar para encontrar fitas VHS ou DVDs do futuro daquele filme que você não tinha conseguido assistir nos cinemas. As locadoras de vídeo deixariam muita saudade nos cinéfilos que adoravam passar horas analisando as prateleiras das lojas e seus mais variados gêneros de filmes. O mais legal é que, mesmo em tempos de streamers, as locadoras não desapareceram totalmente. E alguns estabelecimentos ainda resistem por aí. Em sexto lugar, papéis de cartas. Outra coisa que quase ninguém lembra que um dia foi realidade é o papel de cartas. Antes do advento da internet e dos dispositivos de última geração, gerando o que termos à disposição hoje em dia, a comunicação se dava basicamente por telefone ou especificamente cartas. Na época em que eram populares, os papéis de cartas eram produzidos em estilos diferentes, vindo para todos os gostos e ocasiões. Trilha tinha aqueles com estampas ou com desenhos fofinhos ou listrados. Variedades não faltavam. Os papéis eram tão cultuados que muita gente até mesmo fazia uma coleção deles. Em quinto lugar, videoclipe na MTV. Há um bom anos atrás, quando o videoclipe de uma banda ou de um artista passava na MTV, era sinônimo de sucesso absoluto. O canal de televisão moldou gerações durante a década de 1980 e 1990, por ter sido uma das principais maneiras de conhecer as novidades da indústria musical em um mundo que ainda não era pautado por plataformas como o Spotify. A programação da MTV estava recheada de conteúdos sobre músicas, e aqueles que se dedicavam a transmitir videoclipes eram os mais populares. Você simplesmente estava no sofá de casa e recebia uma enxurrada de vídeos musicais dos artistas do momento, algo que acabou mudando quando o YouTube surgiu. Em quinto lugar, em terceiro lugar, Pager. Você se lembra do Pager? Se não, vamos refrescar sua memória. Bastante popular nos anos 80 e 90, os pagers eram dispositivos usados para comunicação entre pessoas pager
Você se lembra do pager? Era um dispositivo usado para comunicação entre pessoas. E pode-se dizer que eles foram os predecessores dos telefones móveis. Os celulares do futuro assim ter um pager naquela época era a mesma coisa de dizer ao mundo o quanto você era moderno. Com o passar do ano, a evolução da tecnologia acabou colocando o pager no fundo do baú de muita gente, fazendo com que eles se tornassem obsoleto hoje em dia. Em segundo lugar, Tarzos. Por mais que a sua popularidade no Brasil tenha se estabelecido para o começo dos anos 2000, os primeiros Tarzos surgiram por aqui em meados da década de 1990 e conquistaram um espaço no coração dos públicos por seu alto teor colecionável, seja como o rosto de alguns personagens dos Looney Tunes ou Pokémon. O fato é que os Tazos fazia a alegria das crianças na hora do recreio da escola, principalmente quando a peça desejada era encontrada dentro de um salgadinho. Em primeiro lugar, disquete. Considerando pai dos dispositivos removíveis, o disquete é outra pérola antiga que hoje em dia caiu no esquecimento. O dispositivo foi criado na década de 1960, mas ganhou um gás de popularidade nos anos 90, quando era utilizado para armazenar ou mover arquivos em diferentes computadores. Caso o disquete não seja da sua época, basta pensar que ele funcionava basicamente como um pendrive, com um formato retangular. O disquete pode parecer uma tecnologia ultrapassada hoje em dia, mas sua criação foi extremamente importante para o futuro do armazenamento de dados e arquivos. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram. Ative o sininho, comente, compartilhe. Eu sou o Isaac e tchau!